Nós temos, então, um quórum de 27 procuradores de justiça presentes. Queremos registrar a presença da doutora Liduína, representando a Associação Cearense do Ministério Público. Nós temos, então, aqui a deliberação acerca das atas. Os senhores têm alguma retificação sobre as atas? Podemos colocá-las em votação? Senhor presidente. Pois não, doutor Eduardo. Tem uma ata aí que diz que eu não justifiquei. O que aconteceu foi o seguinte: eu entrei no hospital à noite e saí no outro dia de manhã. Realmente eu nem me comuniquei ao gabinete. Depois eu acho que devido à Câmara de Trabalho eu esqueci de comunicar. Estou justificando aqui essa pauta que está dita aí. Pois não, doutor Luiz Eduardo. Está uma noite e um registrado dia no hospital. Mais alguma? Senhora presidente. Doutor Zé Wilson quer se abster porque ele não estava presente a nenhuma delas. Eu também vou abster porque eu estava de pé. Pois não, doutor Zé. Mais alguém? Então podemos votar em bloco a aprovação das atas. Todos concordam? Então, aprovada as atas com as abstenções e as justificativas apresentadas. Colégio, matérias de conhecimento. A comunicação do Procurador-Geral, ele está ausente porque está no Conselho Nacional de Justiça, em reunião do Conselho Nacional, no CNMP e com o Colégio Nacional de Procuradores. O Egrégio Colégio dispensa a leitura dos processos de conhecimento conforme a pauta. Assim, todos tomando conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Só uma pergunta sobre questão de ordem. Não existe processo para julgamento que não foi encaminhado para a auto de hoje de julgamento, não existe nenhum processo a ser julgado. Doutora, o cumprimento, Vossa Excelência, representando a mesa, e meus colegas, hoje cumprimento na doutora Aureni, dirigindo a nossa neófita. Eu gostaria apenas de sugerir a esse colegiado que fosse votado um voto, fosse analisado uma proposta minha de voto de pesar para a família do artista plástico Sérgio Esmeraldo. Esse artista muito fez pelas artes no Ceará, estudou na França, morou também lá. Nós temos várias obras, inclusive na Beira-Mar, né, que foram executadas por ele. E como o Ministério Público, entre as suas tarefas está a preservação dos bens públicos, né, da história e das tradições, eu sugiro que se vote essas condolências para a família desse artista plástico. Todos concordam? É só isso. Doutora Marinóia? Eu gostaria de acrescentar, prêmio do voto pesado, ao doutor Eduardo Cortes, cuja irmã faleceu. Você ia fazer? Faleceu ontem. Então vamos só votar o voto primeiro da família do artista Sérgio Esmeraldo e em seguida nós votamos a do doutor Cortes. Todos concordam com a menção? Voto de condolências da doutora Idelária? Então, aprovado por unanimidade o voto de condolências à família do artista Sérgio Esmeraldo. E doutora Magnólia, proposição da doutora Magnólia, doutor Manuel quer se acostar? Mais alguém? Então está aprovada o voto de condolências ao doutor João Eduardo Cortes em face do falecimento da sua irmã. Wanda. Doutora Wanda, sabe quando ele está aqui para cá? Formular aqui os parabéns para o músico que veio aqui prestigiar esta doutora Wanda, dar eles parabéns por Colégio de Procuradores
todo agradece e ele tocou ninguém sabe, mas eu quando era criança eu estudei violão e eu tocava de Lermano Reis. Hoje eu não sei tocar nada, mas eu tocava de Lermano Reis. E quando ele tocou de Lermano Reis, eu lembrei das minhas aulas de violão. Como eu não tenho aptidão para música, eu não sei tocar absolutamente nada hoje. Mas parabéns. Então, o Colégio de Procuradores aprova também as congratulações e os parabéns ao músico maestro Gleidson Carvalho. Gleidson Carvalho. Então vamos voltar à antiguidade. Qual é a orquestra? Doutor Zé Maurício, o senhor tem alguma comunicação? Doutora Vera, doutora Sheila, doutora Magnólia já se adiantou, tem mais alguma? Tenho sim. Eu queria voto de parabéns a todos os aniversariantes desse mês, inclusive eu. Mas excelência, falando sério, eu quero parabenizar a doutora Sheila por ter sido eleita a nossa representante ao Conselho Nacional do Ministério Público e pedir aos colegas todinos que quem conheça algum procurador-geral ou que integra o colégio de procurador de justiça que possa ajudar, porque nunca ninguém do Nordeste teve acesso ao Conselho Nacional do Ministério Público. E pela primeira vez no estado do Ceará, mandamos o que tem de melhor aqui no colégio, que é a doutora Sheila, que é doutora, nós estamos mandando a nossa doutora para lá. Então, que seja realmente encaminhada a ajuda de vocês, porque lá precisa de votos. Então, vamos divulgar a colega, vamos parabenizar, vamos pedir para que haja um resgate na pessoa da doutora Sheila e que o Nordeste seja representado pelo estado do Ceará e ela seja Pois não, doutor? Doutor Luiz Eduardo. Eu queria parabenizar o doutor Flávio Leitão por ter ascendido a Academia Cearense de Letras no mês passado. Aliás, mais um mês que eu espero essa oportunidade de fazer essa função de parabenização ao doutor Flávio Leitão. Todos concordam? Então, por unanimidade, foi aprovada a moção de congratulações ao doutor Flávio Leitão pela assunção à Academia Cearense de Letras. Doutora Maria José tem alguma coisa? Sim, Excelência, tenho. Pois não. Hoje nós lembramos os que se foram, homenageamos os que se foram, homenageamos a doutora Sheila, mas também devemos homenagear os que estão chegando. O doutor Manuel está hoje, se lavou, hoje foi a flor de manhã, na sua flora. Muito bem, parabéns, doutor Manuel. O senhor vai ver o que é ser amor, viu? Doutor Zé Wilson, eu pulei doutor Zé Wilson, perdão. Tem alguma comunicação, doutor Zé Wilson? Doutor Zé Wilson, não. Doutora Luzanira? Não, acho que tem essa Wilson. Doutora Edneia? Doutora Cássia? Nós não estamos insultando, doutora Cássia, por favor. Eu estou até de férias, mas não presto atenção, porque queria mostrar a doutora Leite, pode ter chegado um pouco atrasada, mas aí eu quero aproveitar essa oportunidade, porque provavelmente essa é a última sessão de colégio que eu assisto, porque no próximo mês de abril eu estarei de férias e em maio devo requerer minha aposentadoria. Então, como essa deve ser provavelmente a última sessão que eu assisto, eu quero aproveitar para dizer a vocês que foi muito bom passar esses 5 anos na companhia de vossas excelências, que eu vos conheci um pouco mais e aprendi muito com vocês. E dentro das minhas limitações, eu tentei cumprir o meu mistério também aqui nesse colégio. Peço desculpas se
fazer o meu trabalho. Alguma vez eu cheguei a ofender ou magoar alguém, né? Nessa minha intenção era, como eu disse, dentro das minhas limitações, cumprir o mistério que me foi confiado. Então, eu agradeço a todos e agradeço muito particularmente aos meus colaboradores. Quero aproveitar aqui desculpa agradecer que estão aqui, Elaine e Luciano, porque sem eles certamente eu não conseguiria levar avante esse trabalho. E agradecer muito particularmente, de todo o coração, a minha colega Suzana, que me acolheu aqui na Procuradoria e dividiu comigo o espaço do seu gabinete. Um espaço que já não era grande e ficou minúsculo, mas mesmo assim nós convivemos bem durante esses 5 anos e essa divisão terminou sendo uma soma, porque nos enriqueceu. Nós formamos uma equipe melhor, discutimos, trabalhamos juntos, então nos enriquecemos com isso. Então, eu agradeço particularmente a doutora Suzana. Muito obrigada a vocês todos. Desculpem alguma coisa e eu amo vocês. Obrigada, doutora Cássia, e eu tenho certeza que a senhora nunca ofendeu ninguém. Nós sentiremos muito, lamentamos a sua decisão e queremos que a senhora seja muito feliz com essa decisão e vamos sentir muito a sua falta, porque o que a senhora diz de limitações, pode ter certeza que nós não as encontramos na sua vida. Muito pelo contrário, a senhora trouxe muito a esse colegiado. Seja muito feliz. Doutora Vera, alguma comunicação? Doutor Eulério, alguma comunicação? Só gostaria de convidar os colegas em nome da doutora Ângela e doutora Shelly, e sexta-feira, às 14 horas, lá no auditório dos CIS operacionais na Gonçalves, será oferecida uma encomenda do fim da Semana do Consumidor, haverá uma palestra e nessa oportunidade será homenageada a nossa colega, a doutora Zélia Moraes, pela sua brilhante atuação perante o DUCI, que é o antigo DUC. Portanto, convidando a todos os colegas aqui presentes a se fazerem assistirem à entrega dessa encomenda aos seus familiares, no caso a doutora Ana Cláudia, que é a convidada, e o doutor Rocha, para receber essa encomenda em nome da doutora Zélia pós-morte. É só essa comunicação colegiada. Obrigada, doutor. Doutor Alcides. Doutor Alcides, por favor, com o microfone. Você acredita nessa afirmação que o Aldecon fez um excelente trabalho nosso colega. Mas a última comunicação que eu quero fazer em relação ao curso circular, aqui da nossa Corregedoria Geral do Ministério Público, solicitando colaborações em termos de sugestões para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público em segundo grau. É muito importante esse documento, é um estudo que está sendo feito por todos os órgãos que fazem o Ministério Público Nacional, a nossa identidade, principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo. A contribuição, a sugestão é importante para aprimorar nossa atuação e afirmar o nosso papel. E, particularmente, na semana passada, pela primeira vez no governo do Ministério Público Criminal, e me deparei com uma novidade, que era uma novidade que já
específica do protocolo do processo civil em relação aos julgamentos eletrônicos. E questionei, porque as deliberações são tomadas pelo colégio eletronicamente e comunicados na sessão seguinte. E a nossa atuação já era assim, modesta em relação às sessões acompanhando as deliberações, as discussões, os votos. Existem julgamentos repetitivos, exatamente. E eu vejo assim que subtrai muito o nosso papel. E, vamos dizer, eu, na hora fiz o questionamento, o colegiado esclareceu que isso já tem sido adotado em outros estados, sido adotado inclusive na Câmara Criminal da Lei. E eu fiz um estudo e vi que o Conselho Nacional do Ministério Público, em setembro de 2020, já deliberou, considerando regular esse procedimento, né? Mas isso nos causa uma reflexão aqui sobre a nossa atuação, não só nas câmaras cíveis e criminais, mas em relação ao que nós podemos fazer mais para a nossa instituição, né? Além de pareceristas, que é o papel essencial que desempenhamos. Então eu pediria aqui, se pudesse, ou em grupo, individualmente, quem tiver, a doutora Sheila tem umas ideias, inclusive sugeriu aí nessa criação desse núcleo, como é que se chama? Que houvesse a atuação do doutor Pedro Casimiro sugeriu que houvesse a atuação conjunta do promotor e dos procuradores, mas tem outras e outras formas que nós podemos servir mais à coletividade, à sociedade. E eu acho que o primeiro passo será essa contribuição em relação a esse estudo. Obrigada, doutor Alcides. Vamos a... Doutor Alcides e demais membros, é só para avisá-los que houve a prorrogação até o dia 23 de março, certo? Para o envio de sugestões à corregedoria para que possa enviar. Manda para a corregedoria local e a corregedoria local encaminhar o segundo envio. Bom, o que eles pediram foi que concentrasse todas as informações na corregedoria e a corregedoria mandasse, mas eu acho que nada impede que seja mandado também direto. É porque eles pediram a intervenção da corregedoria no sentido de procurar catalogar melhor as informações que são prestadas por cada Ministério Público. Então ainda tem o prazo até o dia 23. Quem tiver alguma sugestão e queira apresentar, estamos à disposição para receber. Doutor Léo, desculpa, a senhora me permitiria, doutor Léo, que eu apenas complementasse algo que eu esqueci em um momento. É a sua vez, se o senhor permite. Nós temos ainda que votar as congratulações do doutor Alcides, à doutora Anchele e ao DECOM pelo Dia Internacional do Consumidor hoje. Então, podemos votar, todos concordam? Então, aprova. O ouvidor é a primeira. Então, eu vou primeiro votar no consumidor e vou colocar a propositura de Vossa Excelência no dia do ouvidor. Então, todos concordam com os dois requerimentos. Então, aprovado por unanimidade, voto de congratulações à doutora Anchele ao DECOM pelo Dia Internacional do Consumidor. E também aprovado por unanimidade voto de congratulações à doutora Neves, à doutora Magnólia e à ouvidoria pelo Dia Estadual do Ouvidor, que é amanhã, dia 16 de março. Então, doutora Idalara, por favor. Doutor Léo pedindo licença. O senhor permite, né? Vai ser rápido. Primeiro, eu gostaria de registrar aqui para a Vossa Excelência
que eu estive no encontro promovido pela doutora Neves de ouvidores. Fiquei muito bem impressionada. Eram dezenas de ouvidores de várias instituições. Eu confesso para os senhores, eu não sabia a amplitude das atribuições do ouvidor. A doutora Neves está fazendo um trabalho fantástico, inclusive com toda a sua equipe, doutora Magnólia, e eu fiquei muito bem impressionada. A sensação que você tem é de que o nosso país vai melhorar, porque as ouvidorias estão fazendo o seu papel, pesquisando inclusive sobre índice de desenvolvimento humano, onde foi dito que nós temos no Ceará municípios em que as crianças estudam sentadas no chão. Houve uma avaliação desses municípios, foram ditos lá, e todos os demais ouvidores, né, a senhora também estava presente, fizeram anotações. Então, é uma interação que nós do Ministério Público devemos ter muito orgulho e conseguir os dados, né, que esses dados nos sejam transmitidos, porque nós agora, nessas atribuições extraprocessuais, temos também tarefas a cumprir com essas informações, esses dados que as ouvidorias vão nos fornecer. E gostaria, afinal, de pedir a Vossa Excelência que, como esse mês é o mês da mulher, primeiro era um dia, depois passou por uma semana, e um mês é ótimo, pedir que nós fizéssemos aqui 1 minuto de silêncio e preces aqui, quem quiser, para a doutora Zélia, para homenagear a doutora Zélia Moraes. Antes, as pessoas dizem, eu acho isso muito todo, mas 1 minuto de prece, né, de energias positivas com o Criador, pode surtir efeitos maravilhosos, de acordo com a minha crença. E também eu acho que é uma consideração em respeito a uma colega que deu o melhor de si a essa instituição. Então, podemos fazer agora o seu minuto. Que a doutora Zélia receba esse nosso carinho. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutor Léo. Bom dia a todos. A primeira comunicação seria a querida doutora Aureni dizer para ela que a primeira lição que ela tem nessa reunião é que a gente não comunica nada com os mais novos, né? Porque tudo se esvai antes. Quando chega na gente, doutora Aureni, a gente não tem mais o que comunicar. Para constar, que a gente sempre gosta, mas dizer para a senhora que a senhora seja muito bem-vinda e que esse seu sorriso, essa sua gargalhada não se perca jamais nos momentos mais difíceis, mais duros, mais árduos desse colegiado. Precisamos manter que esse sorriso não se perca. E isso é uma coisa que eu, todo dia que eu saio de casa, eu digo para mim mesmo. E até hoje está com 5 anos, ninguém tirou a minha gargalhada. Então, não tire essa gargalhada, não permita que tirem o sorriso do seu rosto. Iria também comunicação seria os parabéns à doutora Sheila Pitombeira pela indicação ao CNMP, parabenizar também ao doutor Luiz Eduardo por ter concorrido também, por ter submetido, seria um grande nome também, submetido também à escolha. Todo o meu respeito, doutor Luiz Eduardo. Eu gostaria também de parabenizar a doutora Neves e a nossa vice-ouvidora, a doutora Magnólia, pelo belo evento que foi patrocinado pela nossa ouvidoria do Estado do Ceará. E a comunicação que eu quero dizer, para que a gente não perca a suavidade jamais e
e essa gargalhada e essa felicidade, é dizer, doutora Cássia, eu quero comunicar, doutora Cássia, eu quero comunicar o meu carinho pela senhora, o meu respeito, que a senhora vai fazer muita falta. Peço que repense, porque o que eu sinto é que essa instituição saiu num afã de aposentadoria que as outras não copiaram. Eu pergunto ao Tribunal de Justiça, vocês estão se aposentando? Ninguém pediu aposentadoria no Tribunal de Justiça. E eu vejo todos os ministérios públicos, isso não tem acontecido como nós. Eu não sei se, sob que argumento e sob o que levou a esse afã de querer que esse colegiado maduro, equilibrado, com posicionamentos fortes e corajosos, se aposente de uma hora para outra. Assim, então eu digo, repense. Tem esse tempo, é um direito que cabe à senhora, mas repense que nós precisamos de posicionamentos, como a senhora disse, fortes. Mesmo que não seja o melhor no momento que a pessoa queira ouvir, mas posicionamentos corajosos e fortes e fundamentais. Então, repense isso, mas fica logo declarado aqui, comunicado, o meu carinho e o meu respeito, a minha admiração pela senhora. Obrigada, doutor Léo. Doutora Moraes. Senhora Presidente, eu, em primeiro lugar, parabenizo a nossa colega Aureli pela sua posse e que ela efetivamente traga essa sua alegria ao nosso colegiado, porque a Aureli é uma pessoa assim, sui generis em tudo que ela faz. Ela é uma pessoa agregadora, ela é uma pessoa de uma felicidade suprema. Ela realmente é uma pessoa encantadora. Todas as facetas da vida, quando a gente conversa com a Aureli, ela encanta, ela brilha. Então traga todo esse encantamento, Aureli, todo esse seu brilho, que você brilha não só na vida, mas também no seu trabalho. Sempre você fez. Então, traga esse seu brilho para o nosso colegiado, eu tenho certeza que você vai trazer. Em segundo lugar, eu quero parabenizar a doutora Sheila Tombeira pela sua eleição, pelo resultado da eleição para o Conselho Nacional do Ministério Público. A senhora merece, a senhora tem todo paradigma para isso, estudos, investigação do Ministério Público. Parabenizar o trabalho da doutora Neves, junto ao Rodrigo, ao lado da doutora Magnólia, que já teve uma gestão anterior. E dizer o quanto eu me senti, doutora Acácia, assim, triste com essa notícia da sua aposentadoria, porque a senhora é uma pessoa de posicionamentos tão férteis, tão corretos, tão fortes, tão legítimos, e é tão estudiosa que a senhora vai deixar uma lacuna imensa no nosso Ministério Público, na esfera criminal. E como disse muito bem o doutor Almoçar, se não seria o caso da senhora repensar, porque a senhora é uma pessoa muito querida dentro do Ministério Público, inclusive por mim, por todos, pela doutora Ângela, que está sendo aqui, pelo doutor Léo, que acabou de dizer. Então, essa lacuna vai ser imensa. E se a senhora não poderia realmente repensar nessa despedida do nosso colegiado, se não foi algo assim de momento. Pois é, então se foi bem pensado, que a senhora tenha esse seu outro momento de vida, de uma felicidade suprema, porque a senhora efetivamente merece, e que seja efervescente esse seu novo momento, com toda a felicidade do mundo.
muita saúde, muita paz, porque aqui o número de processos realmente não me concedia isso. E a senhora, senhora presidente, bom dia para todos os colegas. Obrigada, doutora Olaine. Doutor Ziete. Bom dia a todos. Na verdade, Excelência, não tenho nenhuma comunicação, mas pediria a Excelência licença para quebrar a letra fria do nosso regimento interno, artigo 19. Em primeiro lugar, quero parabenizar a doutora Sheila e a doutora Eduardo pela eleição para a composição da lista tríplice do Conselho Nacional do Sector. E dizer a vossas excelências que eu estava de férias e estava no interior, distante, portanto, da capital, e não pude voltar. Interrompi minhas férias e retornei ao trabalho, até porque o núcleo de recursos criminais estava sem ninguém à frente, porque estava eu de férias e estava a doutora Marilade, que é a vice-coordenadora do núcleo, e eu tive que interromper essas férias e voltar ao trabalho. E o segundo motivo é dizer, Vossa Excelência bem colocou, a doutora Aureli também colocou das coincidências. A minha felicidade por participar desta sessão também, nós da doutora Aureli, dos procuradores de justiça, nós participamos como advogados no período de 1984 a 1988 e eu, em 1983, éramos advogados da assessoria jurídica da Fundação Estadual do Estado do Ceará, antiga FEBENSE, hoje Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Fazíamos parte do corpo de advogados da antiga FEBENSE, né? E hoje voltamos a trabalhar juntos nesse mesmo espaço que é o órgão colegiado, o órgão máximo do Colégio de Procurador de Justiça. A outra coincidência é que eu também, doutora Vânia e doutora Aureli, fui aprovado no concurso que Vossas Excelências foram empossadas, que é o concurso de 1984. Infelizmente, com a questão do concurso caducar em 1978, eu não pude, já naquela ocasião, ser empossado como membro do Estatuto. Daí porque passei 9 anos estudando e aguardando um novo concurso, e fui, com a graça de Deus, com a ajuda de toda a família, que muito me apoiou nesse período, com os estudos que eu passei a aprofundar, fui o 18º colocado no concurso de 1993. E tive a oportunidade de suceder a doutora Aureli na comarca de Coreaú, que Vossa Excelência hoje presidindo esse colegiado também foi promotora de justiça em Coreaú. Então hoje é o dia das coincidências, colegas, né? E isso me deixa muito grato, muito satisfeito. Para mim, realmente, é um enorme prazer receber a doutora Aureli, relembrando os velhos tempos febricianos, que, aliás, nossos colegas que aqui estavam, doutora Solange, doutora Oriane, doutora Ângela, a Leda e outros mais, que a memória me falhou, não consegui recordar o nome, já estão aí tentando fazer com que a gente volte a participar daqueles nossos velhos e grandes encantos. São essas as palavras que eu tenho para trazer nesse momento. Muito obrigado. Eu me lembrei exatamente agora, quando o senhor começou a falar das coincidências, eu me lembrei. Fomos 3 que iniciamos a carreira pela comarca de Coreaú e um em seguida ao outro. É isso mesmo. Doutor Pedro Casimiro. Nada. Pois não. Pois não, doutor. Doutora Elsuete pediu para comunicar que ela saiu por causa do tribunal. Doutora Aureli, a senhora tem alguma comunicação? E chegou em alta relação. Nós trabalhamos muito juntos, muito tempo juntos na Vara de Família.
Então ela sempre dizia isso. Mas a face é do próximo. Então, você sempre tem um sorriso para a pessoa, especialmente quando você trabalha com o povo. Então você vê a pessoa que você está um sorriso, você já a tendência de uma pessoa sorrir também. Então, já tem esse lado egoísta. Está quase passando de estado probatório. E outra coisa. Vai para a sessão e fica valendo. E outra coisa. Não é pro forma quando eu digo que realmente parece que a vida foi me preparando para ser promotor. Porque quando eu saí, eu fui advogado da FEBENSE, o concurso foi. E quando eu da Faculdade de Direito, eu não saí da UFC, eu continuei lá, eu saí e fiz a habilitação específica que foi criada em 81 em Direito, que é Direito Laboral, Penitenciário, e era grade penitenciária eleitoral que me foi muito útil, porque não teve um ano no interior que eu não tivesse trabalhado em eleição. Foram muitas eleições daqueles Nessa época eu não recebi gratificação. Nada, só trabalho. E a gente passava quase uma semana para dar um resultado, para apurar uma eleição. E a alegria que eu tenho é porque quando eu vejo, olho para os senhores, e hoje em dia eu até estranho quando eu vejo todo mundo aí, com a cabeça já crucificada. Uns com a cabeça branca e outros com a cabeça vermelha, amarela. Só que eu olho para todos os senhores, até acho estranho eu chamar de senhor, porque é um carinho muito grande que eu tenho com todos os senhores. E assim, é uma coisa que fizesse parte da minha família. Uma coisa que vocês sintam, eu também sinto. Porque quando eu olho para todos vocês, eu sinto. Eu sei do que vocês passaram. A história é parecida. O doutor Aldeir dizia porque quando o povo se reúne aqui é só para falar, se gabar de quem é que sofreu mais no interior. Eu dizia, quem sofria mais no interior. Aí a gente, aí toda a vida, porque eu sou, porque eu não tenho, isso aqui, que a todos vocês viram, porque hoje em dia está ficando muito chato. Tudo é muito, prazo, tudo é coisa, tudo você. Acabou aquela coisa que a gente tinha no fórum, que a gente tinha uma sala de sol, que todos nós ficávamos ali no intervalo daquelas audiências, mas todo mundo chegava, sentava, e ali a gente conversava no final do expediente. Os advogados aí lutavam no caso do Rosário, uma coisa. Hoje em dia está acabando isso, essas relações, a coisa está ficando muito chata. Tudo é assim, parece que você se sente como se você fosse uma pessoa que tivesse que estar todo demonstrando que você ali no papel, você fica morrendo de medo de você estar perdendo a formalidade, deixando de atender ao chamado que você vai responder na coisa, que você responder no conselho. Está ficando assim uma coisa, a gente não pode trabalhar desse jeito. E até porque eu acho que a função maior do homem da colegiadoria é justamente, principalmente, de ter dados na mão para reestruturar melhor, para fornecer melhor, saber onde é que tem uma lacuna, onde é que precisa mais onde é que precisa. E outra coisa, nós não temos mais tempo para amadorismo em relação a quando vai reestruturar as promotorias, como agora eu estou dizendo que quando eu sair, a minha promotoria não vai ser mais vida civil e cidadania, já vai ser outra coisa. Mas por causa do quê? Só porque a coisa lá de uma moradia ou outra coisa tem mais demanda, às vezes o processo que eu pego atinge 2.000 famílias. Ou 2.000 pessoas que estão combinando um
ilegalidade do concurso, qualquer coisa vai ser natureza. Quando eu peguei aquele processo do meio da poeira, havia quantas pessoas envolvidas? Só foi possível continuar as obras do metrô porque por causa da mudança daquele corpo dentro da poeira para outro lugar. Então, quando a gente são o futuro do Ministério Público, não é essa fiscalização nossa dentro dos processos. São as ações coletivas. Então, a gente tem que saber que é uma ação coletiva que vai abranger toda uma problemática. E a função do Ministério Público vai ser mais essa, que ações coletivas. Tanto que a gente continua possível atuando e continuava em processos de uso capião, essa coisa, porque a gente não quer dizer assim, não, o juiz manda, porque o novo código não prevê isso, diz quando há ações de interesse social, interesse jurídico social relevante, aquelas ações pontuais que não tem mais lá no novo Código Processual, a atuação do Ministério Público nos capitão. Então, a gente não pode mais, a coisa da gente se estruturar é de não ter amadorismo na hora que vai reestruturar as políticas, que é o órgão de execução que está lá. Não é a gente ficar todo mundo assim, amedrontado, de perder uma coisa, não, porque está todo mundo cansado, parece que hoje todo mundo cansado, parece que todo mundo hoje vive correndo, apesar do celular. Todos nós aqui sabemos que quando as famílias lá do interior, quando nós assumimos, era só uma portaria na mãe, não tinha nada, absolutamente nada. Era uma portaria na mãe, muitas vezes eu levei minha máquina de escrever, Olivete, o Hamilton, e coisa de papel, muitas vezes a gente comprava porque não tinha, entendeu? Então, e hoje em dia não, o aparato já é outro, só que não pode. O cartão de visita nosso aqui, da cidadania, é aqui da nossa cidadania. Não são os centros, não são os centros de amor. Não, isso aí é uma coisa interna, porque o cartão de visita aí, quando a pessoa chega lá, aqui o doutor sabe, não sabe, né? Porque a gente não pode menosprezar hoje, porque o trabalho vai ser igual. O trabalho tem que ser igual. Então, eu quero só agradecer a tua excelente acolhida, as boas-vindas, e dizer que eu espero colaborar, espero que há 22 anos eu estou sem estudar crime, então eu vou ter que estudar, reestudar, pegar os documentos da faculdade e recomeçar a partir de então. Muito obrigada. Obrigada, doutora Aureni. Obrigada, doutora Aureni. Nós temos certeza que Vossa Excelência se sairá muito bem do crime, mesmo afastada há 22 anos. Os processos criminais, desculpe, doutor Léo, o senhor tem razão. Vou refazer. Afastada da matéria criminal. Então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.